Sabiamente, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manteve os poderes executivo, legislativo e judiciário com as mesmas dotações orçamentárias para, em termos de aumento, porquanto o déficit e a diferença entre o judiciário, o legislativo e o executivo são muito grandes, e isso leva o Estado a engessar, porquanto um servidor do judiciário e do legislativo muitas vezes ganha igual ou quase igual ao salário do governador, o que é um absurdo, numa época em que nós estamos em crise, em falta de dinheiro e precisando crescer. E para crescer, necessário se faz economizar. Então, a primeira coisa é cortar altos salários. E isto tem sido uma ótica do governo. Eu não tenho um grande salário, sou médico veterinário, porém, acredito que tem que iniciar dando exemplo. E o exemplo se dá em casa, cortando grandes salários, salários vultosos que comprometem o orçamento do Estado. Então, acredito que essa medida foi muito sábia, elogio o governador, e não tem que haver essa diferença entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, porquanto existe uma coisa que todo mundo que não conhece a Constituição, as leis, acha que é uma falácia, mas não é. Existe uma coisa chamada isonomia salarial. O que significa isso? Significa dizer que os funcionários deveriam receber igualitariamente e não por ser um poder diferente de outro, ter um salário exorbitante e o outro um salário um pouquinho mais alto que o mínimo, sendo, às vezes, uma pessoa que tem um preparo muito grande, como, por exemplo, os professores, né, que têm um salário que não se dá nem para justificar o salário que ganham e o trabalho que realizam. Porquanto não existe ninguém que seja um líder, um governador, um presidente, que não tenha tido uma formação educacional. Então eles deveriam sim ganhar os mais bem pagos, a elite, a educação, e não o contrário. Pedir migalhas anualmente que passa para poder suster a sua família. Era isso. Eu acho que o senhor está de parabéns, o senhor Eduardo Leite, e nós temos que igualar os salários para diminuir a desigualdade entre um poder e outro. E isso se faz economizando, e economia se faz em casa, e o exemplo também se dá em casa, no Estado.